Uma boa tarde a todos vocês que estão nos vendo agora. É um prazer estar na companhia de todos. Eu, professor Denis, diretamente da sala de leitura da Escola Estadual José Alves de Cerqueira César, estou aqui para iniciar mais uma transmissão alusiva à Semana da Consciência Negra. E a cada dia nós vamos trazer um convidado, uma convidada especial para falar sobre um tema específico. E hoje eu gostaria de apresentar para vocês, eu gostaria que vocês conhecessem a professora Ellen, que vai iniciar hoje essa nossa palestra. Ellen, por favor, é com você, apresente-se. Boa tarde, eu me chamo Ellen, sou professora de História. No momento leciono na Escola Estadual Linda Mil Barbosa e na Escola Estadual Antônio Viana. Moro no bairro dos Pimentas e eu vim falar um pouco da personalidade e da vida da Alcatune. Muito bom. Então, gente, para quem não conhece esta ilustre figura, vocês vão conhecer agora, porque a Ellen fez uma pesquisa, ela estudou e hoje ela vai nos apresentar mais esta ilustre convidada. Enquanto a Ellen vai dissertando, vai falando, vai comentando sobre esta figura importante, eu vou fazendo aquela atividade, aquela intervenção que muitos já devem conhecer. Quem acompanha essas lives já viu, que é a intervenção artística, fazendo a nossa caricatura. Hoje eu vou fazer um desenho um pouco mais realista, para não deformar muito e as pessoas possam conhecer a figura a qual a Ellen vai comentar agora. Ellen, então eu diria que a palavra agora é sua. Fique à vontade e pode iniciar a sua fala. Enquanto isso, vocês acompanham no canto o desenho que nós vamos fazer da Aquatune. É com você, Ellen. Muito obrigada. Bom, Aquatune foi uma princesa no Congo. Ela era guerreira e ela liderou mais de 10 mil homens em uma batalha chamada Batalha de Abulia, né? Em 1665, contra os países Angola e Portugal. Porém, ela foi derrotada. E como consequência dessa derrota, o pai dela, o rei do Congo, ele foi decapitado, né? Cortaram a cabeça dele. E a Alcatune foi escravizada. Ela foi trazida aqui para o Brasil, mais precisamente ao Recife, e percebendo o que teria acontecido, a sua situação, a Aquatune entrou em desespero e foi para o mar, dizendo que queria voltar para casa. Nesse momento, eles perceberam que ela não seria a pessoa escravizada mais submissa do mundo. Então, eles pegaram ela e levaram ela até a capitania de Pernambuco, que hoje seria no estado de Alagoas, num lugar chamado Porto Calvo. A Alcatune foi escravizada para ser reprodutora, ou seja, ela teria que fazer atos sexuais para que ela pudesse procriar e manter a escravidão, né, para que a escravidão fosse mantida através dela. Assim, os seus herdeiros seriam lucro para os portugueses, né? Porém, ela foi conhecendo pessoas que já tinham sido escravizadas, porém eram livres, e ela conheceu um grupo de pessoas escravizadas que tinham interesse na liberdade. Todos eles acabaram se unindo. A Alcatune, apesar de todos os problemas que ela teve, ela conseguiu fugir juntamente com essas pessoas, e eles formaram, né, uma vila. A Alcatune ficou responsável por um pedaço dessa vila, que foi crescendo
e se tornou o que chamamos hoje de Quilombo dos Palmares. Ela teve 3 filhos nesse quilombo. Ela teve um filho chamado Gangazumba, Gangazona e uma filha chamada Sabina, que é mãe do Zumbi dos Palmares que nós conhecemos hoje. Ou seja, a Alcatume seria a avó do Zumbi dos Palmares. Nós não temos muitas informações referente à morte dela. As informações mais encontradas, porém não muito confiáveis, são 2. A primeira é que ela teria se retirado do quilombo e teria tido uma vida tranquila e falecido de velhice, o que não se parece com ela. E a segunda forma de morte seria em um dos ataques, porque não foram vários, né, contra o Quilombo dos Palmares. Eles atearam fogo no lugar onde ela estava descansando, e como ela já era uma pessoa idosa, ela teria falecido queimada naquele lugar. Porém, ainda assim, não há confirmação desses fatos, né? Eles não são fatos. As pessoas acreditam que a Alcatume, acredita-se, né, que ela se tornou um espírito ancestral que conduziu os guerreiros do Quilombo dos Palmares até o fim do Quilombo. Foi destruído em 1694, quando seu neto, o Zumbi dos Palmares, já comandava o Quilombo, né? Na história de Alcatume, nós podemos perceber algumas coisas. Percebemos que se trata de uma mulher preta, né? Uma mulher que era considerada bonita, uma princesa, ou seja, né, nós sempre falamos da ancestralidade negra como uma ancestralidade escrava, e nós podemos perceber através da história dela que a ancestralidade, muitas vezes, ela vem de reis e rainhas, pessoas que tiveram toda uma vida antes disso. A escravidão, através de derrotas em guerras e batalhas, era comum há muito tempo já, não só na África. Até por conta disso, o Reino de Portugal se aproveitou disso para escravizá-la. Nós podemos observar o sofrimento dela, porque os 3 filhos, o primeiro filho dela não foi oriundo de um relacionamento, ele veio através de um estupro. Ela era escravizada para que os estupros ocorressem. Nós temos o exemplo de uma mulher guerreira que liderava homens, que se colocava em batalhas, que enfrentava guerras e que tentou ao máximo defender o próprio território. Nós temos o exemplo da crença ancestral, a qual ela nunca foi esquecida, ela sempre foi mantida como um espírito bom, que cuidava dos seus sucessores, que olhava pelas pessoas. Porém, ela foi uma mulher esquecida muitas vezes pela história e pela nossa sociedade, né? Por ser uma mulher que, para sua época, foi uma mulher difícil, afinal de contas, ela foi uma mulher batalhadora, ela não aceitou a escravidão. E, por último, nós podemos perceber que a escravidão, ela não foi aceita pelas pessoas escravizadas, né? Ela não foi algo que ocorreu em comum acordo. Não, existiram batalhas, existiram revoltas, e a Alcatume é um grande exemplo de guerreira e de pessoa negra escravizada que manteve a sua dignidade, né, a muito custo, mas ela manteve. Depois da Alcatume, né, como todos sabem, veio o Zumbi dos Palmares.
Nós temos Dandara, que também não é pouco conhecida, então podemos perceber que, historicamente, a gente conhece Dandara como esposa de Zumbi, porém, ela ainda não é vista como a pessoa mais importante para Palmares, né? Apesar de tudo, ela seguiu os passos da avó do Zumbi. O nome congolês dela seria Nikanga Alukene Asnizenze Anatumba. Ou seja, as pessoas quando iam para o Brasil eram escravizadas, o seu nome, a sua identidade era toda tirada delas. E além de serem trazidas em condições subhumanas, né? A gente não pode esquecer que o povo preto descende de pessoas muito importantes também, que não é só a escravidão, que é a história do povo preto, né? Algum comentário, professor? Eu estou vendo a imagem. Eu estou aqui concentrado nesta imagem, nesta figura marcante, com um rosto muito expressivo, não é? E eu gostaria de saber mais umas coisinhas de você. Aí já vem um pouco de uma opinião com relação ao que você já conhece. Ou seja, vai ser um comentário baseado no que você conhece, baseado no que se conhece da história e trazer um pouco para os dias que nós estamos vivendo. Essa figura Alcatune, você acha que ela foi discriminada mesmo depois que ela saiu fora do momento, do lugar onde ela estava sendo escravizada, quando ela fugiu? As pessoas deram importância para ela, será que as pessoas achavam que ela ia se tornar o que se tornou hoje? Porque muitas outras pessoas fugiram como ela. Mas hoje o que sobrou da história foram alguns poucos que a gente tem como referência. Será que essas pessoas tinham noção da força que essa mulher tinha? Acredito que não. Eu acho que eles, né, falando dos escravagistas, eles viam a Alcatume como uma escrava difícil de lidar. Afinal de contas, ela deu muito trabalho para eles, né? Ela conseguiu se unir com outras pessoas que eram escravas e fugir e montar um quilombo. Eu acho que, na verdade, eles pensavam no lucro que eles perderam, porque uma mulher que era escravizada e que era tratada para apenas reproduzir, ela era um lucro muito grande, porque ela ia perpetuar a escravidão se ela permanecesse ali, né? Então, eu acho que eles não deram muita importância, não. Porque na visão deles, a escrava fugiu, a gente vai atrás dela para não ter prejuízo, mas se a gente não conseguir, a gente compra outro escravo. E fica por isso mesmo. E fica por isso mesmo. Que foi o que acabou acontecendo, né? Eles acabaram não conseguindo com que ela retornasse à escravidão. Ela não retornou nunca mais. Então, Ellen, é aquela história, não é? Quando você está vivendo a contemporaneidade, as coisas são bem diferentes. Hoje, por exemplo, como seria uma mulher hoje em que ela vai brigar por direitos, por coisas que já deveriam fazer parte desse nosso século XXI? Porque nós estamos no século XXI. E aí, gente, você ainda percebe que essa discriminação, ela tá tão forte quanto? Eu acredito que as pessoas pretas estão se unindo cada vez mais, né? E sobre um exemplo, tá aqui na minha camiseta, né? Nós temos Angela Davis, que é um grande exemplo, mas hoje em dia a gente tem que buscar as políticas públicas, as políticas sociais, os nossos direitos,
o conhecimento, né? Porque, afinal de contas, o conhecimento que traz inspiração, força e capacidade para que a gente realize, né, essas coisas. E eu acredito que a discriminação, ela sempre, até o momento, ela vai existir, né? Talvez eu não esteja viva para ver quando ela acabar, e talvez aconteça algo muito extraordinário que consiga reverter isso, mas foram 388 anos de escravidão, não é tão simples assim a gente acabar com esse pensamento de que a pessoa preta ela é inferior. Porém, a própria pessoa preta tem que entender que ela é importante, sim, e que ela não só é importante, mas que a vida dela é essencial e que o que veio antes dela existiu resistência, não foi submissão, não foi sofrimento em vão, né? Afinal de contas, as pessoas passaram para que nós estivéssemos aqui hoje, né? Parece que as pessoas esquecem que essa liberdade que está sendo usufruída hoje, parece que não foi bem de graça, parece que não houve uma luta, um sofrimento para ser conquistada. Os negros têm essa noção? Você acha que todos têm essa noção da luta que foi chegar onde nós chegamos, com os direitos que deveriam ser normais e não são? Mas ele tem noção da luta que foi, desse sofrimento que muitos passaram? Porque hoje a gente vê o pessoal reclamando, mas fazer o que essas figuras fizeram é outra coisa, não é? É um negócio totalmente diferente. Não, eu acho que não são todos que têm essa noção. E eu não falo só de pessoas pretas, eu falo de pessoas brancas, pessoas orientais. As pessoas não têm essa visão, elas não têm, às vezes, esse conhecimento de que podem fazer também, e não, elas esquecem. Muita gente esquece, muita gente acha que a independência do nosso país foi comprada e só, e pronto, e que a escravidão chegou porque uma princesa branca europeia assinou lá que os negros seriam livres e pronto, em 1888. E não foi assim que funcionou. Teve muita revolta, teve muita batalha, teve muitas alcatunes para que isso acontecesse. E não se sabe. Pois é. Hoje, justifica essa luta e essas manifestações que estão acontecendo pelo mundo? Acho que foi no início do ano, deste ano, eu acho que foi abril, maio, não sei, não lembro bem, mas foi mais ou menos nesse período que alguns acontecimentos isolados detonaram uma revolta em muitas cidades, principalmente nos Estados Unidos. E a gente não viu essa mesma manifestação, com a mesma intensidade aqui no Brasil. E coisas semelhantes aconteceram. Exemplo, pontuando. Aqui no Brasil, nós tivemos a morte de um garoto com uma bala. E lá nos Estados Unidos, foi um enforcamento ao vivo. Lá, as pessoas foram às ruas, mostraram sua indignação, mostraram sua revolta. Aqui no Brasil isso não aconteceu. O pessoal aqui está mais acostumado, porque os negros aqui também não foram às ruas como nos Estados Unidos. O que acontece com os negros brasileiros? Eu vejo da seguinte forma. Eu não consigo não envolver a história. A história dos Estados Unidos, as pessoas que foram levadas para lá para serem escravizadas, elas ficaram isoladas do restante, né? Elas ficaram mais ao sul do país. E nós, brasileiros, nós somos mais da metade da população negra, né?
Então, nós estamos espalhados, estamos misturados, muitas vezes nós não conhecemos a nossa etnia, a gente não sabe que cor a gente é, muita gente preta não sabe que é preta, né? Então, as pessoas não é que elas não sentem, mas nós estamos em um momento atual, contemporâneo, em que as pessoas estão fechando os olhos. Eu não sei se por medo, eu não consegui ainda identificar o que foi, mas eu percebo que não é só a questão do racismo, mas todas as outras questões. E aí nós temos toda uma legislação que deveria funcionar, que existe, porque, né, a gente sabe que racismo é crime, mas não funciona na prática. E não, né? Muitas vezes ela não é aplicada. Ellen, qual é o papel da educação para reverter isso? A escola, qual o papel da escola nesse ponto, nesse problema que nós temos aí, da aceitação, de se aceitar como é e viver a vida bem tranquilo, sem se sentir inferior, sem se sentir menosprezado, e encarar as coisas de igual para igual. Qual é o papel da escola nesse problema todo? Bom, somos formadores de opinião, né? E como eu disse, o conhecimento ele é importante para que a gente saiba quando e o que fazer, e nós precisamos ter esse conhecimento, e onde a gente busca conhecer é dentro da escola, é onde nós convivemos com pessoas diferentes de nós, é onde muitas vezes a gente acaba tendo sofrimentos, como bullying, como preconceito, e através deles nós começamos a perceber que ele existe, que ele precisa ser combatido. Então, é dentro da escola, através, muitas vezes, do conhecimento transmitido pelos professores, muitas vezes através da convivência com os colegas, que a gente vai formando pessoas, né? Afinal de contas, a criança entra na escola com 4 anos de idade e ela sai com quase 18, né? Então, nós ajudamos na formação social dessas pessoas. Não tem como. Os livros didáticos ajudam ou atrapalham nesse sentido? Depende do livro. Os livros didáticos em geral de história que fala sobre este período. Eles deixam claro o que aconteceu, porque, por exemplo, se eu não me engano, a própria abolição, na hora que os escravos foram soltos, o próprio governo teve que pagar essa liberdade para os senhores. Então foi um negócio que não sei será que a escola informa todos esses pontos para que as pessoas realmente tenham ciência do que aconteceu, para que depois a gente entenda o momento que nós estamos vivendo hoje? Foi fácil para na hora que você tem liberdade, será que as coisas vieram fáceis? Conseguiu um emprego fácil? Fez as coisas com facilidade? Será que foi assim? Não. No Brasil, os escravos, as pessoas escravizadas foram libertadas e largadas à própria sorte, né? Tanto que durante muito tempo nós tivemos o exemplo das pessoas que moravam no centro, foram expulsas, tiveram que subir um morro e formaram favelas. Nós temos o exemplo da tentativa durante alguns anos de embranquecer o nosso país. Então, assim, aquela tentativa de tirar a nossa identidade, e muitas vezes o brasileiro ele não tem identidade ainda por conta dessas coisas. Quando muitas das pessoas que foram escravizadas tiveram que voltar para Casa Grande, para voltarem a ser escravos, e muitos deles voltaram e ainda assim não conseguiram ficar, porque os imigrantes italianos, japoneses já estavam aqui, já tinham conhecimento com maquinário,
já tinham conhecimento do que era ser trabalhador remunerado, né? Então, foi um período que eles tiveram que se virar muito. E olha só, né? Eles foram escravizados, eles foram tratados de forma desumana e não receberam nada por isso. E não aconteceu nada, né? Foram largados à própria sorte, só porque eram a maioria, no caso do Brasil, e queriam que eles ajudassem a implantar um sistema que não ajudaria eles em nada. E aí nós temos as consequências hoje disso, né? Eu vou te provocar um pouquinho, Ellen. Provoque. Posso provocar? Veja bem, Pode. a Aqualtune, no século XVIII, que ano que foi que ela... Aliás, não, foi na primeira, foi justamente em 1800 e alguma coisa, foi quando ela veio para o Brasil, foi no início da escravidão, na verdade, né? Olha, nesse período, a mulher não tinha voz, não podia fazer muita coisa, tá certo? E olha, a mulher não podia fazer muita coisa, não podia votar, não tinha voz, e nós temos muitas dessas mulheres negras que se destacaram nesta luta, encarando uma realidade diferente, muito diferente. Hoje, as mulheres negras hoje, estão mais acomodadas, acharam que estão esperando que alguém lute por elas, estão aguardando uma salvadora da pátria. As pessoas têm essa mania. O que acontece para que elas percebam e assumam essa postura de igualdade? O que falta? Olha, hoje nós vivemos numa sociedade, eu vejo da seguinte forma: nós estamos em uma transição, nós estamos caminhando para a mudança, para talvez uma melhoria, né? Mas durante muito tempo, as gerações e gerações de mulheres, nós fomos educadas para ficar em silêncio, obedecer, sermos submissas, a ser bonita, a ser magra, a agradar, a nunca dizer o que pensa, a sempre ficar silenciada. Porém, nós temos aí uma geração de mulheres que decidiram que não vão fazer isso, né? Eu falo uma geração de mulheres, mas, né, temos essas mulheres há muito tempo. E decidem que vão falar, que vão fazer, que vão expressar sua opinião, sim, que, e daí se eu engordar, e daí se eu não quiser passar maquiagem, e daí se eu não quiser casar, e se eu não quiser ter filhos, né? Mas eu acho que não são todas, a gente nunca pode falar que são todas, porque existem mulheres que são contra esses movimentos, né? Eu estou falando do movimento feminista, e a mulher negra em si, eu vejo, eu falando da minha geração, das mulheres negras da minha idade, eu percebo que muitas foram destratadas quando eram crianças, né? A gente passou aí por anos, os anos da nossa juventude e adolescência, alisando o cabelo, aprendendo a se maquiar, aprendendo a andar de salto, e algumas de nós não aceitamos mais, não aceitam, né? E a mulher negra hoje, eu percebo mais empoderamento, mas ele não é completo ainda, mas ele está começando a existir. Eu já percebo meninas mais novas falando do próprio cabelo, soltando, usando crespo mesmo, valorizando a própria cultura, usando turbante, usando brinco colorido, falando de si, estudando pessoas como a Alcatune, correndo atrás dos próprios direitos. Eu conheço mulheres negras que são advogadas, que são professoras, que são
que são guerreiras, né? Porque a gente sabe que nada é fácil para quem é pobre, periférico e preto, mas conseguiram. Então, eu não vejo como pessoas acomodadas. Eu não vejo a mulher como um ser acomodado. As, Acho no- que a mulher nunca foi acomodada. as nossas adolescentes, as nossas alunas, as alunas das escolas públicas, elas estão já com uma nova mentalidade nesse momento que nós estamos, elas já estão encarando tudo entendendo que todos somos humanos, temos direitos iguais e que temos as diferenças porque cada um é de um jeito diferente mesmo e temos que valorizar essas diferenças. Você acha que na escola elas estão aprendendo um pouco mais sobre essa valorização, sobre esse protagonismo de encarar as coisas, de ir à luta e de fazer acontecer? Lembrando dessas nossas figuras que fizeram isso? Eu acho que elas aprendem isso na escola e às vezes elas trazem isso para a escola. Eu percebo uma geração muito empoderada já, né? Elas, claro que tem algumas meninas que ninguém é obrigado a nada e que não acham isso certo e não gostam e não concordam, mas a maioria das meninas, elas entendem que, sim, nós precisamos nos empoderar, nós precisamos ir atrás dos nossos sonhos, precisamos ter amor próprio, isso é importante, e que não podemos ser rivais, né? Mas a gente sabe que não são todas, não. E nunca vai ser, né? É verdade. Nunca vai ser. Nunca vai ser. O Ellen, muitas pessoas são contra as cotas nas universidades, principalmente, cotas em geral. Você acha que isso é bom ou pode atrapalhar esta relação harmoniosa entre todos os seres? Por ter mais privilégio que o outro. Porque agora alguns encaram como um privilégio diferente do outro. Porque nós temos pessoas pobres que não podem também, mas por ela não ser negra, ela não tem cota para fazer as coisas. Você é a favor dessas cotas? Por quê? Ou é contra? Por quê? Então, eu sou a favor, eu não vejo como privilégio. Existem cotas para estudantes de escola pública, né? Então, eu acho que o pessoal mais simples também tem a sua cota. As pessoas que não são negras, né, e são de escola pública. A cota, ela foi criada para que ela deixe de existir, né? Ela é uma política que ela foi feita como reparação histórica. Por quê? Porque as pessoas negras, elas sofreram durante muito tempo, durante 300 anos, né? E nós herdamos essas consequências, né? E através das cotas, as pessoas estão tendo oportunidades que talvez elas não teriam em outras situações. Oportunidade de mudança, de melhora da própria vida, do próprio viver, né? As pessoas esquecem de olhar que se o meu vizinho consegue passar na universidade, consegue fazer um bom curso, ganhar bem, ele está ajudando o meu bairro, ele está ajudando a minha cidade, e ajudando o meu bairro, a minha cidade, ele está me ajudando também. Então, é importante, sim, as cotas, elas são necessárias. Nós ainda não estamos em um momento histórico que elas devem deixar de existir, porque não temos ainda educação de qualidade para oferecer para essas pessoas. O ensino público ele ainda tem a melhorar bastante, muito, e nós precisamos oferecer o melhor antes de tirar esses privilégios. Ainda não chegamos lá, né? Me diga uma coisa. Nós estamos falando da aceitação, você está falando da aceitação, não é? Das pessoas. Uma pergunta bem simples, porque os fatos estão aí para comprovar.
Existe, por exemplo, vamos falar desse momento que nós estamos. Ontem, dia de eleição. Sim, Sem falar em candidatos, mas colocando esse ponto. É, a gente percebe que existem candidatos negros para vereador, inclusive prefeitura e outros cargos. E pela estatística, a quantidade de votos de pessoas negras é grande. O que acontece e esses mesmos negros, eles não votam, não estão votando na própria classe? É isso mesmo? Que eles não estão querendo algum representante para eles? Ou essa pessoa não está representando? O que acontece para que a própria categoria não chegar ao ponto de eleger alguém que possa representar? eu acho que a gente passou, historicamente falando, por um período onde a nossa identidade foi tão camuflada, foi tão maltratada, que as pessoas de hoje, como elas aprenderam através das gerações, elas não se identificam com o igual a elas. Elas não conseguem olhar no espelho às vezes e perceber que elas são iguais àquela pessoa e que aquela pessoa poderia ajudar, né? E às vezes votam numa pessoa que vai fazer o oposto, que vai atrapalhar ela. E é por pura alienação, por pura falta de identidade, falta de autoconhecimento, né? Eles votam e eu já ouvi pessoas dizerem que votam em pessoas que têm dinheiro, porque esse não vai roubar, ele já é rico. Aí quando ele chega no poder, ele rouba, porque ele quer ficar ainda mais rico, né? E eu que sou pobre, se eu roubar uma margarina no supermercado, outro dia eu tô presa dentro de uma cela com mais de 300 pessoas lá dentro. Então, eu acho que é falta de identificação com o próximo, sabe? E com a vida do outro, né? Lógico que eu não acho que temos que votar em candidatos só porque ele é negro, só porque ele é periférico, porque nós temos aí candidatos que são negros, periféricos, que tiveram uma vida difícil e que não são o melhor exemplo de políticos. Então, a gente tem que buscar o melhor para a nossa vivência. E está faltando um pouco disso, dessa identificação do que é melhor para mim, né? Aí volta a um problema crucial, problema de educação mesmo, de formação, de cultura dessas pessoas. Se for, qual seria o papel dos professores nesta condição para que as pessoas realmente possam pesquisar mais, entender mais, conhecer mais, para que a decisão possa ser mais acertada? Qual seria o papel da escola ou dos professores? Porque, olha, vamos aproveitar que nós estamos entrando agora numa semana, né, que é justamente para lembrar o que aconteceu e não só, mas para falar sobre esse tipo de problema e encontrar soluções para isso. Então nós estamos iniciando essa live, por exemplo, é justamente para isso, para que a gente possa clarear esse mundo, clarear as ideias das pessoas. No seu caso, o que você acha que a escola e os professores, qual o papel deles para essa conscientização das classes se entenderem e se aceitarem? Então, vejo que o professor, a nossa classe, eu acho que por conta da desvalorização, por conta de muita coisa, a gente esquece do poder que a gente tem, né? E da nossa função social mesmo, a gente esquece. Lógico que o professor, muitas vezes, ele não tem o pensamento parecido com o meu, às vezes o pensamento dele é completamente diferente, mas muita gente não sabe o que um vereador faz, não sabe o que um deputado estadual faz. É lógico que a gente tem que cumprir o currículo, né, a gente tem essa função,
a gente corre atrás, a gente às vezes está atrasado, mas às vezes a gente tem que parar um pouco e explicar para aquele menino que está sentado ali o que um vereador faz, o que um deputado faz, qual pode ser a influência dele na vida daquele menino, né? Por que você tem que votar em uma pessoa que você se identifica e que vai fazer coisas que sejam boas para você, não para quem tem uma empresa, não para quem tá guardando o dinheiro aí para gastar de qualquer forma. Então, nós temos a função de ajudar, porque muitas vezes a família, ela não tem essa condição, né? Nós temos aí gerações que os pais não tiveram essa oportunidade de entender qual é a função do presidente. Tem gente que não sabe qual é a função do presidente, tem gente que confunde a função do presidente com a função de um ditador. Então, eles prometem mundos e fundos, e quando chegam lá, eles não podem fazer nada. Então, acho que a função da escola é esclarecer, debater, mostrar, trazer a realidade do aluno também, né? Eu, como professora de história, eu entendo que às vezes é difícil você trazer a história para a realidade, mas é necessário, porque é para isso que eles estão estudando, para que eles percebam em que lugar do mundo eles estão, qual é a história deles, de onde vieram os que vieram antes deles, para que eles possam viver bem no futuro, né? Tá certo. Olha, então, já que você comentou sobre essa responsabilidade, eu vou te dar uma outra responsabilidade agora. A responsabilidade que você tem que te dar agora é a seguinte, Ellen. Nós estamos, nesta semana, iniciando uma semana para falar, para conscientizar a cultura negra, o mundo negro, o negro, a negra, para conscientizar esse povo que contribui muito, que faz a diferença nas nações, que estão em todos os países do mundo, eles estão em todos os lugares do mundo, né? E nós estamos no ano 2021, estamos agora na Semana da Consciência Negra. Eu queria que você... O que você pode falar para conscientizar, aproveitando essa semana e aproveitando o tema, não é? Consciência Negra, qual é o recado que você tem a transmitir para essa turma que está nos vendo? Principalmente os nossos jovens, as nossas jovens, essa turma que está na escola, essa turma que vai enfrentar o mundo afora logo, logo. Aproveitando essa Semana da Consciência Negra, qual é o seu recado sobre isso para essa turma? Bom, primeiramente, amor próprio é importante, então conheça a si mesmo, busque saber aonde você está no meio dessa sociedade, busque entender o que é melhor para você, procure o conhecimento, né? Às vezes eu escuto direto as pessoas falando, a gente estuda história para quê? Eles já morreram mesmo. Não, eles estão vivos, porque por causa deles nós estamos onde estamos, né? Se a Alcatume nunca tivesse fugido, o Quilombo dos Palmares não existiria, a gente não saberia que existiria resistências negras, e as pessoas negras não teriam essa representatividade de uma mulher preta que correu atrás do que ela achava certo, do que ela olhou e falou, não, eu não vou viver assim, na minha vida não vai ser assim, né? Então, assim, o jovem hoje em dia, a gente costuma dizer que eles têm tudo, vocês têm tudo na mão, porque na verdade não tem. Corra atrás do que você deseja, corra atrás do que você quer, mas não esqueça de ser quem você admira, sabe? Seja alguém que você, daqui a alguns anos, olhe para trás e fala assim, às vezes eu olho e falo, aquela Ellen lá, há 10 anos atrás, aquela Ellen de 17 anos, ela ia se orgulhar. E é o que eu desejo para todo jovem, que daqui a 10 anos, 20 anos, ele se orgulha de quem ele se tornou, né?
Porque às vezes a gente se preocupa tanto com o ter, o melhor, o que a gente quer nesse momento. Ah, eu nem sei se eu vou estar viva amanhã, e amanhã você está vivo. Então, você tem que fazer o seu melhor por você, para que você e as pessoas que te amam tenham orgulho de você. Orgulhe-se de quem você é. Faça por onde ter orgulho. Acho que essa é a minha mensagem. Legal. Olha, Ellen, não sei se você percebeu, mas nós estamos a quase faltam 15 minutos para completarmos 1 hora de live. Você viu como o tempo passa, o tempo voa. E aqui, olha, enquanto você estava falando um pouquinho sobre essa grande princesa guerreira, ela foi uma princesa guerreira, é isso? Isso, uma princesa guerreira do Congo. Pois é, e que veio Ela para já o Brasil e aqui também se tornou outra princesa, porque ela reinou em outros lugares e está reinando até hoje. E enquanto vocês estavam falando, eu aproveitei para fazer um sketch, não é? Para que as pessoas pudessem conhecer aproximadamente como foi a feição da Aqualtume, não é? Que é essa que vocês estão vendo aqui agora na tela do YouTube. Foi muito bom conversar com você, foi realmente esclarecedor e eu gostaria que você aproveitasse esses momentos para suas considerações finais nesta Semana da Consciência Negra. Bom, eu trouxe um pouquinho, né, da história da Alcatume. Eu espero que ela sirva de exemplo, de motivação, ela seja uma representatividade. Eu achei que ficou lindo o desenho, né? A gente tem que olhar para essas coisas e dizer, nossa, olha como ela era linda, né? Como ela é expressiva, como ela era forte. E eu agradeço pelo convite. Eu espero ter ajudado, eu espero ter tentado, ter esclarecido o máximo de coisas. E vamos sempre fazer o melhor, vamos pensar vamos ter consciência negra, não só nesse período, mas vamos agir e pensar como povo preto o ano inteiro, né? Vamos liderar as nossas lutas e fazer o nosso melhor sempre. Muito legal. É isso, agradeço muito. Maravilha, legal, gostei demais. Muito bom. Então, pessoal, nós estamos então chegando ao final desta nossa live de hoje, do início da Semana da Consciência Negra, diretamente da sala de leitura da Escola Estadual José Alves de Cerqueira César. Foi muito bom estar com vocês. Um grande abraço e amanhã, eu já estou convidando, amanhã tem mais. Amanhã, neste mesmo horário, às 16 horas, vocês vão conhecer mais um convidado ilustre que vai também falar um pouquinho sobre outras figuras importantíssimas na cultura negra do mundo como um todo. E essa pessoa vai falar com pessoas das artes, não é? Do direito, vai fazer um comentário geral sobre o que está acontecendo e nós vamos debater um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, amanhã tem mais. Um grande abraço e até amanhã, nesta mesma hora. Tudo de bom para vocês, pessoal.